Então, falar em democracia no Brasil é um assunto delicado, mas o trabalho eu acho que é esse, o trabalho é de conscientização, de educação política, de perceber as diferenças e de ver aonde se pode se inserir para realmente melhorar a nossa vida, a vida do nosso país. Olá! O Brasil começa aqui uma série de entrevistas que deseja compreender a importância da educação política para o exercício da democracia. Mais do que buscar aspectos conceituais, algo trazido em entrevistas anteriores, nós pretendemos compreender em que medida o que o cientista político Norberto Bobbio chamou nos anos 80 de uma das promessas não cumpridas da democracia de fato nos falta, mas principalmente em que medida ela é realizada, ou seja, qual a dimensão da educação política hoje no Brasil. E aqui há algo muito especial nesta série. Nós identificamos num rol ainda mais amplo de exemplos um conjunto de empresas e instituições que compreenderam o sentido de avançarmos em conteúdos desse tipo sob a lógica da responsabilidade social. Assim, teremos debates aqui com especialistas que buscam unir conceitos e estratégias, ações e desafios, esperanças e realidades. Venha conosco. Ana Júlia, nós falamos muito na necessidade de a democracia ser amparada por uma lógica de participação, né? E nesse caso isso vai depender muito do modelo de democracia que uma dada sociedade adotou para ela. A mais famosa é a representativa, por meio do voto e coisas dessa natureza. E falamos num outro pilar fundamental que alguns vão dar o nome de educação ao longo dos séculos e outros vão dar o nome de informação. O que exatamente, em se tratando de educação, o que exatamente a gente pode chamar de educação política? Bom, primeiramente, a questão da educação política, ela passa muito pela conscientização de que todos somos cidadãos e todos precisamos participar ativamente do processo democrático. Então, entender minimamente o funcionamento da Câmara, do Congresso, de o que um representante político pode prometer, o que ele pode ou não fazer, é algo muito importante para entender o nosso papel como eleitor. Como cidadãos, é muito importante que a gente entenda a motivação que a gente tem para votar e também de participar de outras instituições e entender como demandar os nossos direitos, seja através de um coletivo ou através de manifestações políticas, como num partido político, numa organização da sociedade civil. Então, a educação política, ela perpassa tudo isso, são várias matizes, né? A gente pode falar em educação política para a rede pública, por exemplo, para as escolas. Isso não é só entender qual é o papel do vereador, do presidente, é também entender que a política é um espaço para o debate e para o diálogo. Então, eu acredito muito que realmente é um pilar muito legal, que tem sido fortalecido, mas que precisa crescer ainda mais, desde cedo, né? Entender que política se discute sim. E Ana, diz uma coisa, isso pode ser feito ou deve ser feito, claro que em diversos ambientes da sociedade, pode ser feito dentro de casa, pode ser feito em uma série de lugares, mas qual o papel da escola nisso? A escola, ela é muito importante porque quando a gente fala, existe um termo que é socialização política, que é quando o indivíduo ele toma contato com a política por diferentes formas. A escola é o primeiro agente de socialização política que ele não é relacional, não é a família, não é amigos, não tem uma relação de poder, assim. As pessoas vão para a escola para aprender. Então, e também é um momento que o jovem, a criança, está num processo cognitivo intenso. Então, a escola como um ponto de discussão sobre a política e sobre pensamento crítico de forma geral é muito importante. Arnaldo, com base nessa percepção de educação política,
Em tese, a gente poderia partir da ideia basilar de que é uma função do Estado, que esse conteúdo estaria presente nas escolas, né? E a gente precisa lembrar, em termos históricos, que curricularmente falando, alguma questão dessa natureza ou conteúdos dessa natureza aparecem nos currículos das escolas brasileiras desde o começo do século XX. Eu quero destacar aqui, eu quero frisar aqui o 20, para as pessoas não acharem que é desde 2000 e alguma coisa. Não, é de 1900 e alguma coisa, né? Então já faz mais de 100 anos que o Brasil, em alguma medida, se compromete com conteúdos dessa natureza dentro da escola. A minha pergunta é, nesse caso, em que medida, diante do cenário que nós temos político no Brasil, você entende que a gente pode também imaginar que esse seja um papel das empresas e que esse conteúdo possa estar presente em ações de responsabilidade social empresarial? O assunto responsabilidade social, a famosa RSE lá das empresas, ela começa a ser ventilado na França há 25 anos atrás. O primeiro congresso mundial empresarial para um mundo sustentável, ele defendia algumas cláusulas de responsabilidade social das empresas. Isso veio evoluindo. Hoje a sigla da moda, que todo mundo ouve, é o ESG, onde o S, dentro do ESG, o social, ali deveria estar embutido alguma coisa nesse sentido. Se você vê a lista de todos os itens que ali estão, não se toca na história da educação política, não se toca na história da política. Ali fala da responsabilidade trabalhista, fala dos direitos humanos, fala da satisfação do cliente, fala também da responsabilidade das empresas na segurança de seus colaboradores. Mas o tema político, desde 1998, nesse congresso, ele não é abordado nunca, né? E nós achamos que nesse momento, esse tema deve vir à tona para as empresas. Uma célula social como uma empresa, no nosso caso, por exemplo, a gente tem um universo de 5.000 funcionários hoje. Esse universo, como eu disse no início, ele é rotativo com as obras. Então é um universo que de 2 anos nós rodamos praticamente todo outra vez. A gente acabou achando que esse era um tema assim, expressivo e fundamental para a nossa empresa. O universo nosso é de 5.000. O universo das empresas privadas são 35 milhões de trabalhadores hoje. Se nós considerarmos a área de influência desses trabalhadores, isso pode ser multiplicado até por 2, né? Numa família onde a mulher provavelmente não trabalha, tem filho que ainda está em idade escolar ou pais aposentados, a gente modestamente pode colocar esse universo para 2, nós teríamos aí uma zona de influência, uma área de influência de uma educação política dentro de uma empresa de pelo menos 2, isso aí iria para 70 milhões de pessoas normalmente eleitores, que é mais ou menos a metade do nosso colégio eleitoral, de 145, mais ou menos 149, 144 e pouco, né? Então a gente achou assim, é o momento de começar a trabalhar isso dentro da empresa. Tem uma série de problemas, uma série de fatores que a gente encontra, mas aí, felizmente, a gente conseguiu uma parceria com o Voto Consciente, que trouxe para nós o conteúdo teórico todo, e a gente passou espalhando isso por toda a empresa, né? E o primeiro foco ali era a história que a Ana disse aqui, né? Consciência cidadã, né? Que é o foco principal da participação política, né? E se existe um caminho para a gente melhorar o voto, para melhorar leis, enfim, melhorar a sociedade, com certeza esse caminho passa pelo comportamento cidadão e o exercício da cidadania. Arnaldo, deixa eu aproveitar essa sua colocação sobre essas pautas ou esses conteúdos associados à lógica da responsabilidade social empresarial e a ausência, em alguma medida, de conteúdos mais evidentemente políticos, por mais que, por exemplo, direitos humanos tenham uma relação com política, etc., mas essa falta desse termo, parece que existe um certo temor, e eu não vou dizer, obviamente, das empresas, há a sensação de um temor generalizado no uso da palavra política na sua percepção, quer dizer, a gente, em alguma medida, parece afugentar algo quando a gente toca num assunto que diz respeito a todos nós? Pois é, eu acho que existe, né? No nosso caso, por exemplo, a gente discutiu um pouco isso internamente com a liderança. E aí, primeiro assim, fazer política dentro da empresa partidária ou ideologia é crime, né? Então é um ponto já de lei
que você se esbarra. E não é esse o objetivo, né? A política tem que ser, a educação política nossa pretende e está sendo suprapartidária com os conceitos de vocês do movimento Voto Consciente. Então esse é o primeiro tema, é o medo de esbarrar um pouco nas restrições legais. Depois a liderança ser convencida, né? É uma coisa que isso nunca em uma empresa existe um mando de uma só pessoa, existe toda uma liderança trabalhando, né? Então, o convencimento dessa liderança, a liderança passa pelo temor da como nós vamos ser vistos pelo cliente, como nós vamos ser vistos pelos parceiros, mais como nós vamos ser vistos pelo público interno. Que história é essa de política, né? No nosso caso, quando se chegou no convencimento da necessidade assim premente do suprapartidário, e aí a gente conseguiu começar a convencer a liderança que era um tema bacana para ser discutido, e um tema que, surpreendentemente, todo mundo gosta. Nós fizemos uma pesquisa, quem gostava de política, e pontuamos lá uns pontos que identificavam um maior ou menor interesse pela política, né? E nós selecionamos de cara 26 pessoas, no universo de 100 e pouco, que era o pessoal da matriz, da administração. A gente excluiu um pouco o pessoal de obra por dificuldade de viagens, etc. Então, a gente se surpreendeu ali com aqueles 20 que foram escolhidos para serem os embaixadores no curso de 2 anos que a gente fez, dos embaixadores políticos, é um curso quase de educação política mesmo. E aí até depois gente pedindo para participar também. Então a gente descobriu que, primeiro, todo mundo gosta, existe todo esse temor de falar da política, existe assim, esse dito brasileiro antigo, mal colocado, que política não se discute, né? Mas é uma coisa premente e fundamental para a nossa sociedade. Então, vencendo essas diferenças, esses medos principalmente, a gente conseguiu implementar a coisa com sucesso assim, muito bom. Ana, ao que tudo indica, existe uma gama significativa de atores envolvidos nesse compromisso, né? Eu particularmente, vou lhe dizer que em 2002, quando eu comecei a militar nessa causa da educação política, a gente contava nos dedos quem estava fazendo alguma coisa e, obviamente, existia uma dificuldade de tentar juntar a rede, né, e ver quantas pessoas. Claro que existiam várias, mas a gente não sabia exatamente onde elas estavam. E hoje a gente tem visto muita gente querendo algo dessa natureza. Empresas, órgãos públicos, né, associações de classe, instituições das mais diferentes naturezas. Mas eu acho que existe um público-alvo, se é que a educação política em algum momento vai de fato estar presente nas escolas de uma maneira um tanto quanto mais organizada, um tanto quanto mais universalizada, podemos assim dizer, porque a gente não está dizendo que não exista, mas a gente precisa talvez universalizar isso. Mas a gente teria que então entender, compreender, se aproximar do jovem para entender o que este ator, o que este agente sabe de política, deseja de política, quer de política, principalmente no que diz respeito ao seu aprendizado, ao seu conhecimento sobre esse assunto. E você tem feito pesquisas em relação a isso. Você fez um doutorado associado a essa temática. Eu queria que você nos contasse um pouco se existe uma distância tão grande entre o jovem e o interesse pela política e como o jovem entende e enxerga aspectos gerais da democracia. Então, até é um debate, uma pergunta que me foi feita muitas vezes agora, nesse ano eleitoral, quando faltava um mês para fechar as inscrições para voto e havia o menor número de jovens aptos para votar, de 16 e 17 anos. E daí todo mundo me perguntava, nossa, mas tu não ficou surpresa com isso? Daí eu, não, porque eu estudo esse público. O jovem, ele se interessa pela política, mas muitas vezes a política não conversa com ele. As campanhas direcionadas para as pessoas se matricularem para votar não chegavam no jovem, que nem chegaram nas campanhas desse ano. Então, houve por exemplo, usando esse exemplo bem pontual da campanha para o voto jovem, né? Houve uma mobilização da justiça eleitoral com influencers, com cantores e diversas pessoas do mundo pop para chegar no jovem. E houve mudou
muito o número de jovens que acabaram se inscrevendo para votar. Então, eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa dinâmica de achar que é o jovem que não se interessa e entender que talvez a gente não esteja chegando no jovem da maneira certa. Então, por exemplo, nessas pesquisas que eu fiz no meu doutorado, que foram no Rio Grande, na cidade de Porto Alegre, com 817 jovens, a gente perguntava quais deles se interessavam por política. Desses 817, só 21 disse que se interessava muito, 57% disse pouco e 20,9% disse que não se interessava nem um pouco. Mas 21% disseram que se interessavam muito. Muito. Puxa, mas 1 em cada 5 não é para ser desprezado. Né? Não, não é. Isso contamina. Sim, por exemplo, só que daí quando a gente, era um questionário bem extenso, né, daí tinha mais algumas perguntas que deixavam mais claro quais são os motivos pelos quais os jovens não se sentem tão motivados num primeiro olhar. Por exemplo, 67% concordou parcialmente que não gosta de discussões sobre política porque as pessoas brigam e preferem não se incomodar. 73,7% afirmaram que pessoas como a de minha família não têm influência nas decisões do governo. 45,7% afirmaram que assuntos políticos são complicados e por isso não interessam. Então, existe uma dinâmica que, ao mesmo tempo, é comum nos adultos, que não se sentem empoderados o suficiente para falar sobre política, mas, de alguma forma, também tem esse temor social de isso gera briga, isso é incômodo, e daí a gente pode entrar em toda uma discussão do mito da cordialidade do brasileiro, né, que é algo que vem de muitos anos, mas eu identifico que os jovens se interessam sim, só eles não se interessam da forma tradicional. Por exemplo, quando a gente perguntava para eles quais deles achavam que a educação que eles recebiam não era de qualidade, os 25% que responderam não, e a gente perguntava por quê, eles apontavam porque falta professor, porque tem dia que não tem luz. Vários problemas de infraestrutura que faziam com que a primeira política pública que o jovem tem acesso, a que ele mais tem acesso, que é a educação, falhasse com ele. Então gera um descontentamento com o governo e com a política como algo generalizado que não vale a pena se envolver. Isso é uma coisa que através da educação política a gente pode mudar, de mostrar que existem pontos positivos e existem pontos que conseguem se aproximar desse jovem. Então, muitas vezes nessas palestras que a gente fazia em escolas, no início a gente perguntava quem é que gosta de política. Quase ninguém falava nada. Até os professores que eu entrevistei falavam, a gente tentou implementar um grêmio estudantil, mas não deu certo, porque eles não se interessavam. Mas quando tu começa a trazer a política de outras formas e mostrar que a política está no dia a dia, eles se engajam, sim. Então, eu acho que é um pouco do olhar, assim, que o jovem, ele pensa, o jovem de hoje, que nasce praticamente com o celular na mão, ele pensa de uma forma diferente e talvez as instituições tenham falhado em se comunicar com ele. Ou seja, como falham em tantos outros instantes e de tantas outras formas. Quer dizer, existe aí uma lógica de choque geracional, ou distância de gerações, ou dificuldades em termos de diálogo, que faz com que isso seja um objetivo ou que isso seja um desafio também muito grande, né? Porque se o professor tem dificuldade de falar com o jovem sobre uma série de assuntos, se a família tem dificuldade de falar com o jovem sobre uma série de assuntos, talvez não seja tão diferente assim com a política, mas igualmente desafiador e necessário da gente compreender. Afinal de contas, esses jovens são atores políticos, são contabilizados enquanto eleitores, têm vontades, têm desejos, leituras de mundo, e obviamente que a gente vai ter que contemplar todo esse público na lógica da nossa convivência. É algo mais ou menos nesse sentido, quer dizer, tentar compreender um pouco o ritmo de como fazer isso e a partir disso a gente perceber a força que a democracia poderia ter adicional na vida dessa garotada, dessa rapaziada, dessa galera, enfim, é mais ou menos por aí. Sim, com certeza. E eu acho que mostrar que a política também não é só nas eleições, né? Que existem outras formas de incidir, de participar na política, que é importante
estar atento, acompanhar os mandatos. Então, mostrar que a política não é só eleições e não é só aquilo que acontece lá em Brasília, que a política também acontece na prefeitura, na assembleia, que está mais próximo deles, que a política afeta diretamente os recursos que as escolas vão receber, por exemplo. Então, desdobrar esse universo de uma forma que fique mais próximo para eles. Arnaldo, a sensação em relação a não necessariamente jovens, né? Dentro da Ingeform existem pessoas de diversas idades, funcionários de diversas idades, seja no escritório, seja nas obras, enfim, mas há uma sensação também nesse sentido de que existia um certo distanciamento e de repente poder falar um pouco sobre política aproximou alguns do tema e gerou interesse no tema? Essa é uma pergunta. E a segunda, aproveitando para emendar, né, uma na outra, e aí não é nenhuma pergunta, você falou um pouco para a gente de embaixadores, você falou em curso de política, em pesquisa, mas eu queria que você contasse um pouco o case da Ingeform de educação política, quer dizer, da onde ele sai, aonde ele está, né, aonde ele chega hoje, o que foi feito e se este fazer despertou o interesse de alguma maneira dessas pessoas envolvidas. Primeiro, existe realmente esse distanciamento, né? Essa é uma dificuldade. E esse também é o objetivo do nosso trabalho, né? Eu vou contar depois a história toda e até a história dos embaixadores, né? Mas o desafio nosso é isso, é cativando o público todo, chegando um pouco mais, discutindo, falando de política mais, e a gente tendo essa coisa que a Ana colocou aqui, né? Primeiro, política não ocorre só no dia do voto, quando você aperta o botão confirma. Política acontece no acompanhamento dos mandatos que dos gestores que você escolheu para a sua grande empresa que é o país, né? E isso a gente foi fazendo esse trabalho e vendo realmente uma aproximação um pouco maior. As primeiras lives que a gente fazia, tinha lá 25, 30 pessoas, né? Agora a gente já chega a 100 ou mais de 100, acompanhando ali quase que o tempo todo, né? Nós temos um grupo interno dos funcionários que estão em São Paulo, principalmente, tem lá 300 pessoas nesse grupo. E ali a gente começa a fazer um trabalho também de conscientização e de chamada para a história da educação política. E isso a gente sente que também vem crescendo ali, né? O nosso Instagram, que eu vou contar a história cronológica inteira, mas antecipando, nosso Instagram começou lá, assim, de 100 seguidores e poucas visualizações. Hoje a gente tem mais de 2.000 seguidores, num prazo curto, e é uma coisa completamente desconhecida em uma empresa que não é tão famosa assim como as grandes empresas são. Então, esse primeiro ponto, existe esse distanciamento, esse é um desafio, a gente buscar isso, trazer para o diálogo da política, trazer novas ideias, novas conversas e fazer com que esse interesse aumente efetivamente. O segundo ponto é a história. A gente começou com essa pesquisa e acabou escolhendo 26 os mais amantes da política. E desses 26, a gente acabou fazendo o contrato com o voto consciente, a parceria com o voto consciente, e fizemos ali um curso de praticamente 2 anos de formação desses embaixadores, conhecendo toda a história política brasileira, a evolução da nossa democracia, a história do voto comprado do passado, o funcionamento das câmaras, da Câmara Federal, do Senado, o funcionamento das assembleias legislativas, das câmaras dos vereadores, os conselhos que existem na cidade de São Paulo, por exemplo, como é administrada a cidade de São Paulo. Não é só o prefeito, não são só os vereadores. Existem conselhos de bairros, né, de 5 regiões administrativas de São Paulo. Existe o conselho de educação, existe o conselho de segurança, conselho de trânsito, eleitos democraticamente pelo voto. Ali as pessoas discutem os temas importantes. O presidente desse conselho é sempre o secretário da pasta, então ele ali está também pescando ideias, conversando, dialogando com o público. E ali está, por exemplo, no conselho de trânsito, por exemplo. Tem ali o representante dos taxistas, tem o representante dos aplicativos, tem o representante das empresas de ônibus, tem o representante da comunidade daquele bairro, são dois conselheiros. Então, essa história desse conhecimento do todo, de como funciona a coisa. E aí, esse curso completo, e esses embaixadores tinham a missão principal de espraiar esse conhecimento para toda a empresa. E a gente foi de canteiro a canteiro com os embaixadores, via de regra também com os professores do voto consciente, fazendo palestras, nós temos lá
uns minutos da segurança em cada obra, e a gente usando esses minutos, falando sobre política, cada embaixador nosso fazendo isso, disseminando isto por toda a empresa. Então, isso é um ganho a mais também na aproximação das pessoas, na conversa. No começo, até quando a Ana acabou fazendo a palestra nossa lá no nosso hospital de Novo Hamburgo. Isso é uma coincidência. Alguns vão dizer que é marmelada essa junção aqui, mas é uma coincidência. Uma coincidência. O começo é assim, existe uma certa rejeição da conversa sobre política. Depois a pessoa vai chegando mais, vendo, debatendo, vendo que a política está no dia a dia dele, está dentro da família, está no colégio, está no bairro, está no prédio, na reunião do condomínio, está ali na associação Amigos de Bairros, a política está presente em tudo. E a aproximação começa a ser maior. Então a gente fez esse trabalho todo com os embaixadores, espraiar esse conhecimento por toda a empresa. Depois a gente fez, para suportar esse trabalho dos embaixadores, a gente fez uma cartilha de educação política, uma coisa simples para o nosso público, feita de uma maneira completamente independente pelos embaixadores, cada um pegou um tema, foi lá, não houve discussão de como abordar o tema, existia só uma ordem, uma regra, suprapartidária, né? Sem ideologia ali direta, sem candidato, sem nenhuma cor política. Essa cartilha foi feita, nós fizemos um lançamento dessa cartilha com todo o público e foi uma coisa que nos ajudou muito também. Ficou também uma marca lá. Depois, o Instagram da educação política. A gente fez assim, era uma coisa interna, uma coisa só da empresa. E o Instagram acaba sendo um veículo externo. E ali a gente tem participação de muita gente de fora, com contribuições. É uma coisa realmente rica que acabou acontecendo. Agora, Ana, o Arnaldo, ao nos contar aqui o exemplo, o caso da Ingeform de educação política, nos lembrou aqui que em 2022 você esteve num dos canteiros de obra. Né? A Ingeform não restringe as suas obras ao estado de São Paulo, tem em diversos estados do Brasil, o Rio Grande do Sul é um deles. Você gaúcha, né, estava em Porto Alegre e pôde ir a São Leopoldo para dar uma palestra e já tinha tido contato com escolas, enfim, você tem um trabalho, uma atuação no campo da educação política. Ao mesmo tempo, Ana, você também tem o cumprimento de longas etapas acadêmicas, complexas ao extremo, né? Fazer graduação, fazer mestrado, fazer doutorado, enfim, no campo da ciência política. E eu queria que você falasse um pouco para a gente dos desafios que é conseguir decodificar uma temática tão essencial e tão importante quanto a política, tratada de maneira técnica, tratada de maneira acadêmica, dentro desses programas de pós-graduação, como você consegue levar isso para um público, por vezes, resistente ao tema e, por vezes, em alguma medida, distante do ponto de vista do reconhecimento de algumas terminologias, de alguns tópicos, de alguns pontos. Quer dizer, o quanto que isso é difícil, o quanto que isso é prazeroso, o quanto que isso gera algum tipo de problema em você, no público, enfim. Qual o tamanho do desafio de decodificar a lógica acadêmica para um conteúdo essencial e disseminável para milhões de pessoas? Foi, na verdade, na obra de Novo Hamburgo, da Unimed. Novo Hamburgo e não São Leopoldo, professor Dantas, o geógrafo. Mas, sim, eu já tinha tido a oportunidade de muitas escolas trabalhar com jovens, mas quando surgiu o convite eu fiquei pensando, querendo ou não, conversar com jovens de ensino médio é bem diferente de conversar com adultos, ainda mais indo como mulher, toda essa dinâmica, né? E daí eu fiquei pensando justamente... Num ambiente muito masculino, Num ambiente muito masculino, justamente. E eu fiquei pensando uma coisa, que é meio que a base, sempre a gente vê como o público que a gente vai falar, como a gente chega neles, né? Então eu comecei falando de Inter e Grêmio. Perguntei quem torcia para o Inter, quem torcia para o Grêmio. Então acho que é uma forma de trazer e acordar, era bem cedo. E depois, até estava contando antes, que fiz aquele exercício de perguntar em quem que haviam, se lembravam em quem tinham votado nas últimas eleições. Para presidente e para deputado. Para presidente, muitos levantaram a mão, para deputado, quase nenhum. Então, muito tentar trazer para o dia a dia, seja com uma coisa muito simples, que é futebol, que todo mundo gosta, e para depois entrar na política e já
trazer essa lição que a gente tem que lembrar em quem a gente vota, que a gente precisa acompanhar as candidaturas. E apesar de muitos que estavam lá eram muito descrentes da política, eu fiquei implicando. No início eu perguntei quem ali estava com o título em dia. Muitos falaram que não estavam e que não iam votar. No final, vários falaram que iam regularizar, então, e foram muito participativos. Então, eu acho que quando a gente consegue traduzir essa coisa chata, que a política é muito vista como feia, como chata, como suja, para algo mais do dia a dia, mesmo que seja discutindo e apontando os problemas, porque muitas vezes não dá para fugir dos problemas, não pode dizer que a política é perfeita e que todo mundo tem que participar, senão ela não vai funcionar. Eu acho que também tem que reconhecer a descrença das pessoas e tentar mostrar que a única forma, que não vai fazer diferença se eles não votarem, outras pessoas vão votar. Então, melhor que eles votem e acompanhem para que as coisas se modifiquem de uma forma que eles concordam. Arnaldo, a gente tocou aqui, en passant, a ideia de que, obviamente, um programa dessa natureza poderia criar algum tipo de resistência, algum tipo de problema, algum tipo de desafio adicional. De fato, houve algum tipo de resistência, alguma observação do tipo isso não vai dar certo ou isso não está dando certo? E como conter esse tipo de percepção de que um programa que nós podemos dizer que é um programa que hoje faz parte da agenda da empresa, no seu desenvolvimento social, no seu desenvolvimento de uma lógica de responsabilidade social, que tipo de respostas nós poderíamos trazer a esse tipo de observação e que observações são essas, se é que elas existiram? Primeiro ponto, Humberto, as empresas, né, por mais que invistam nisto, elas não vão substituir o Estado e os partidos políticos, que primeiramente são os responsáveis pela educação política dos nossos eleitores ou do nosso povo. Naquele dinheiro partidário lá que os partidos recebem durante as eleições, do 20% fundo partidário, do fundo partidário, acho que é 20%. 20% para as fundações 20% partidárias. É dedicado à educação política dentro do partido, né? Nem todos fazem isso, você sabe melhor que eu, nem todos fazem isso com a assiduidade desejada, mas, enfim, o trabalho das empresas não vai substituir o Estado, nem pretende substituir o Estado nisso, e um futuro talvez melhor da educação na própria escola, né, que também hoje não prospera muito. Mas, sim, sempre tem alguém que pode ter medo da história da exposição política, de repente surgir uma manifestação partidária ou ideológica. Mas isso assim, com a liderança toda apoiando, a conversa começou com a liderança, então isso foi sendo vencido aos poucos e a gente acabou tendo sucesso com toda a liderança engajada nisto, né? É algo que você imagina que seja, em alguma medida, claro, mas algo que se consolidou dentro da empresa, é uma característica da sua ação de responsabilidade social. O nosso sonho aqui seja uma coisa perene, como eu disse no início, né? Uma coisa perene, que fique na empresa para sempre, mesmo porque o público é rotativo, né? Então não vai ficar uma coisa de sempre é o mesmo time, né? E é uma coisa assim, a política, ela, como disse a Ana, ela está no dia a dia, está em todo o tempo, né? E talvez seja esse o grande drama nosso, se afastar depois do voto, né? Esquecer do acompanhamento, esquecer da fiscalização, da participação cada vez mais, da história dos projetos de lei do público, né? A nossa história aí é rica nesse sentido, né? A história da ficha limpa começou com um projeto de iniciativa popular, né? Acabou sendo aprovado e é hoje uma trava importante ali na seleção dos candidatos nos partidos, né? O que me chama muito a atenção nesse programa, quando você provoca no funcionário, no trabalhador da engenharia civil, no trabalhador da construção, principalmente, a ideia de que ele é um agente de uma política pública. Essa consciência, Arnaldo, o quão ela é importante para a gente pensar no envolvimento efetivo das empresas em geral nas suas atividades, porque eu acho muito pouco provável que a gente encontre um ramo de atividade de qualquer empresa que não tenha algum tipo de relação com o universo da política. Esse trabalho nas empresas ele não é novo, né? Você sabe melhor do que eu. Quando nós começamos esse trabalho, a gente começou a abrir
para ver mais empresas, né? E a gente descobriu que tinha muita gente que já fez isso ou estava fazendo, né? A Tirolês do Cícero lá é uma delas, né? Então, Banco Itaú fez, Laboratórios Fleury fez, né? Votorantim fez aquele livro do voto, né? Um material bastante importante, investiram muito. Mas assim, está muito longe um universo satisfatório disso, né? Eu estava falando no início de 35 milhões de trabalhadores com o atual desemprego, são 35 milhões de trabalhadores na iniciativa privada, que estariam ali dentro das empresas. Quer dizer, para atingir um universo minimamente percentual de 15%, 20% disso, já é um desafio muito grande. Nós temos aquele sonho, né, de começar a reunir empresas e fomentar cada vez mais o trabalho político dentro delas, sempre com esse viés. Não vamos substituir o que o Estado tem que fazer e nem os partidos políticos, né, que vão continuar fazendo isso de uma forma de interesse deles. Mas é um sonho, é ir atrás dessas empresas, conversar com os empresários e fazer uma grande comunidade trabalhando isso. E aí tem um tema que eu falei até lá, que iria me referir a ele. Se a gente entrar na internet e ver participação política das empresas, você vai ver N teses de conclusão de curso, de mestrado, absolutamente contra isso. Aquela história de, então, esse é o lugar do empresário, o pragmatismo do empresário, a busca de lucros, efetivamente, ele vai direcionar isso para um viés que lhe faz bem sob o aspecto do lucro e do capitalismo. Então você vai encontrar trabalhos de mestrado até disso, estive até dando uma olhada, nesse sentido, quer dizer, contra o trabalho das empresas em educação política. Mas aí vai aquela história da estatística, né? Vão ter empresas que vão de um lado e vão ter empresas que vão do outro. Mas isso é normal na sociedade, existe a ideologia dos dois lados sempre, né? E vai acontecer de qualquer maneira. Mas aí as empresas têm que ter um cuidado especial. Quer dizer, o público reconhece, vai reconhecer no trabalho o que é subpartidário e o que não é subpartidário. Então é uma coisa estatística. Vão aparecer aqueles empresários que têm um viés mais idealista, efetivamente, e trabalham para a comunidade, aquela história do cidadão, que o bem comum é o mais importante, e vão ter empresários que vão para outro caminho. Então eu acho que nessa estatística do todo, quer dizer, existem empresários de um jeito e do outro, existem políticos de um jeito e do outro, partidos de um jeito e do outro, professores de um jeito e do outro, também vai nas empresas. Então eu acho que é um movimento, apesar de algumas restrições nesse sentido, um movimento que a gente tem que trabalhar para crescer. Essa é a sua mensagem de esperança em relação à democracia no que diz respeito àquilo que está ao alcance do empresário? Falar em democracia no nosso país é uma coisa difícil, né? Você, professor, deve sentir isso, né? Eu sou da geração que a gente acordou adolescente com os tanques na rua, em 1964. E depois, em 1968, na faculdade, a gente participou do movimento estudantil, talvez o mais importante movimento estudantil da história do país, né? Contra a história do AI-5 promulgado em 68. Naquela época, os ditos populares eram faça amor, não faça guerra, né? Paz e amor. Quer dizer, um jovem, né, estudante universitário ou um jovem trabalhador, o que menos ele quer é tanque na rua, é comando na rua, né? E aí a gente foi esperando no final ali aquela história do fim da ditadura, né? Houve a ilusão em 83 das diretas, né? Houve depois a ilusão da eleição indireta com a morte do Tancredo e por fim aquela história que o professor Vladimir Safrates chama de transição infinita, né? Que hoje as capitanias políticas estão aí, são as mesmas da época da ditadura, etc. Então, falar em democracia no Brasil é um assunto delicado. Mas o trabalho eu acho que é esse. O trabalho é de conscientização, de educação política, de perceber as diferenças e de ver aonde se pode se inserir para realmente melhorar a nossa vida, a vida do nosso país. Bom, Ana, existe um desafio associado à lógica da democracia, né? Então, o Arnaldo coloca a democracia é algo que aparentemente e imagino eu, certamente, a gente precisa construir no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, como um valor, como um princípio. Eu queria a sua mensagem de expectativa e de esperança na democracia, quando você olha principalmente para aquilo que você mais observa como pesquisadora, que são os jovens, para a democracia
né, e para a nossa atuação enquanto cidadãos e cidadãs na busca por um aprimoramento dessa condição democrática? Tem um historiador chamado Tony Judd, que eu gosto muito, ele faleceu faz alguns anos, e tem um texto que ele fala que a máxima de Churchill ainda guarda alguma verdade, que a democracia é o pior sistema, mas ainda assim é melhor que todos os outros. E que a democracia, ela falha não pelo seus próprios sistemas, pelo próprio instituição dela, mas porque as pessoas muitas vezes não se importam com ela. E que é preciso a gente sempre estar renovando essas esperanças e de alguma forma. Eu acho que o momento atual do Brasil é um pouco desesperador nesse sentido. A gente vê tanta desmobilização, de ser um momento de alta polarização. Mas eu acho que é importante a gente lembrar que o voto ele tem o potencial de mudar as coisas, ainda mais se houver mais participação, seja via conselhos gestores, orçamento participativo, inclusão em partidos políticos, manifestação pública. Existem diversas formas que o cidadão pode buscar para atuar mais próximo e fazer sua voz ser ouvida. Então, acho que tudo isso perpassa a nossa existência como cidadão e as eleições desse ano vão ser muito importantes para isso. Findamos voltando à questão inicial e tratando de participação e educação. Participação e educação. Participação e educação. É um mantra associado à ideia da democracia. O Brasil conversou com Ana Júlia Bernardi e Arnaldo Landi. Arnaldo, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Ana Júlia. Muito obrigada.